Bom dia, igreja. Eu me chamo Euriano, sou casado com a Rosinha, pai da Liz, tem 6 aninhos, pai do Davi, que tem 7 meses dentro da barriga da mãe, né? Daqui a pouco ele pula fora e a gente começa a fazer a contagem normal das datas. Bom, muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês para poder partilhar da palavra de Deus, partilhar daquilo que nós temos aprendendo, falando sobre essa série, a série Resoluções, que não é a primeira vez que a gente faz essa série aqui na igreja. Quem aqui tem mais tempo aqui na igreja sabe que nós já fizemos essa série várias vezes aqui. Não com essa mesma temática que está aqui, temas diferentes, né? Falamos sobre a questão do serviço, já falamos sobre tomar resolução em relação à saúde, a cuidar do corpo, a vários temas, né? Inclusive sobre a nossa relação com Deus. Se eu não me engano, acho que a última vez que nós fizemos série Resoluções aqui foi em 2018. Posso estar até enganado, se eu não me engano foi 2018. Mas esse é um ano de memorial, esse é um ano da gente contar histórias, recontar histórias, e assim a gente traz essa série de volta. Agora, para essa série, nós tivemos uma ideia assim, eu posso falar, até por ser da área de comunicação, a ideia de marketing, vamos dizer assim, para essa série, foi trazer ela nessa pegada meio tecnológica, que nem vocês podem ver aí nos banners, né? Então, os ícones que estão ali são ícones que nós utilizamos, inclusive, em redes sociais. E é por isso que nós, no primeiro domingo, a igreja, aqui o pastor Armando falou à igreja sobre a questão da conexão. Eu resolvo conectar com Deus. Domingo anterior, Joelso pela manhã, pastor Daniel à tarde, falou sobre navegar na palavra. Próximo domingo vamos falar sobre compartilhar com o outro. Quer dizer, são palavras que permeiam, né, esse mundo da internet, esse mundo da tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre aprendizagem. E eu quero justamente começar essa mensagem por esse meio da tecnologia, por esse meio da inovação, para que a gente possa aqui entender o quão bom ou ruim essa tecnologia, essa informação, ela é para nós. O quão bom e quão ruim é estar em um mundo tão conectado como nós estamos, cheio de informações como é o nosso, principalmente nesse pós-pandemia. Nós nunca estivemos tão conectados como depois dessa pandemia. Então, o quão é bom e quão é ruim isso. Mas antes de entrar aqui na palavra em si, no texto, eu quero orar aqui com vocês um minutinho. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo. Te peço, Pai, que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre nós, abençoando todos nós, ó Pai, que estamos aqui na igreja, Senhor Deus, as crianças que estão ali no Geração Futuro, todo mundo que está espalhado aqui por esse campus, Pai, que a Tua mensagem, Pai, ela possa penetrar no coração de cada um que está aqui, Pai, que possa ir à mente, que possa ir ao coração, e que possamos, ó Pai, sair daqui fazendo as 2 perguntas: o que é que o Senhor está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito? Então, que possamos aqui aprender juntos, Pai, aprender mais de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. O que você acha? É uma pergunta que eu faço para você. A tecnologia, ela nos ajuda na aprendizagem? Qual a sua opinião a respeito disso? Você já pensou? Ajuda em relação à aprendizagem? O que é que vocês acham? Eu vi muitas cabecinhas fazendo isso, né? Sim. E provavelmente sim, ela nos ajuda bastante a adquirir conhecimento. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no tempo, e aqui eu convido vocês a gente entrar agora numa máquina do tempo. Imagine aí a máquina do tempo que você quiser. Eu imagino, por gostar muito de Volta para o Futuro, então eu entro num DeLorean. Então deixa eu entrar aqui no meu DeLorean, voltar lá atrás, voltar no tempo e chegar no ano de 1450. Foi um ano de tecnologia, um ano de inovação que contribuiu bastante para adquirir conhecimento, para a aprendizagem. Então, vamos voltar lá para 1450 e vamos encontrar um homem chamado Gutenberg. Então, quando a gente chega nesse ano, 1450, a gente vai ali na oficina daquele homem chamado Gutenberg. E lá nós encontramos um homem que inventou a máquina de impressão. Antes de haver essa máquina, está aqui a máquina de Gutenberg, né? Aqui alguns desenhos dela. Antes dessa máquina, todos os livros eles eram escritos à mão, chamado de manuscritos, né? Escritos à mão. Então haviam pouquíssimas cópias dos livros espalhados, justamente por ser à mão. E essas pouquíssimas cópias
estavam nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então a nobreza, ela tinha aquele livro na sua casa, e ali ter um livro em casa para a nobreza significava que ali aquela casa era uma casa especial, era uma casa que possuía sabedoria, mas eles tinham condição de ter. E também estava na mão do clero, ou seja, estava na mão da igreja. A Bíblia em si, que nós temos aqui na nossa mão, ou no nosso aplicativo, ou no nosso computador, estava na mão da igreja, estava na mão do clero. A aprendizagem que acontecia era uma aprendizagem unilateral. Ali era falado, inclusive, numa língua difícil de compreender, que era o latim. Então a Bíblia ali era falada. E nessa aprendizagem não havia diálogo, nessa aprendizagem não havia troca, não havia conferência. Então o poder estava na mão daquela liderança, e o que dissesse estava dito. Por isso que aconteceu tantas coisas, como inquisições aconteciam naquela época. E aí surge a reforma protestante para bater justamente nisso. Então a invenção dessa máquina, ela causou uma revolução ali na Europa, porque os livros passaram a ser produzidos em larga escala. E o primeiro a ser produzido foi justamente a Bíblia. Foram feitos logo de cara cerca de 200 cópias desse livro, só que em latim. Aí logo depois, a gente está falando 1450, aí na nossa máquina do tempo aqui, passa a primeira marcha no DeLorean, a gente vai chegar no ano de 1500, quando acontece a reforma protestante. Lutero utiliza essa máquina que já estava ali espalhada ali pela Europa. Então lá na Alemanha já era utilizada essa máquina. Ele pega essa máquina e ali ele faz primeiramente a tradução do latim para o alemão. E assim ele faz outras cópias da Bíblia. Então surge ali a Bíblia de Lutero. E assim mais pessoas puderam aprender de Deus. Mais pessoas foram influenciadas. E assim, isso contribuiu bastante para o crescimento do protestantismo, para nós chegarmos até aqui onde nós chegamos. Então esse da máquina de Gutenberg, esse é um exemplo de como a tecnologia ela influenciou na aprendizagem. Essa máquina abriu as portas do conhecimento. Daí nós tivemos nos últimos 500 anos, principalmente no último século, um boom em tecnologia, um boom em inovação. Tudo isso, principalmente, como eu falei, nesse último século. O que foi descoberto, o que foi criado nesse último século, a gente não dá conta. Como eu estou aqui falando nesse meio aqui de linguagem, de comunicação, eu quero continuar um pouquinho nele, para falar de outros meios que surgiram depois. E aí lá na frente a gente tem um rádio. O rádio foi inventado no final do século XIX, quando descobriram a questão das ondas sonoras, e aí no começo do século XX é que foi feita a primeira transmissão de rádio. Aqui radinho antigo, de escutar o jogo, radinho AM. Quem é que tem um rádio desse em casa? Eita, quem levantar a mão vai revelar a idade agora, olha aí. Ó. As informações eram compartilhadas via ondas sonoras, né? E esse meio também foi bastante utilizado para a propagação do Evangelho. Um dos exemplos que eu posso dar aqui foi durante a Segunda Guerra, a rádio BBC de Londres, ela estava querendo falar um pouco mais de Jesus na rádio durante a guerra. Mas ela nem queria um pastor e também não queria um padre. Aí ela escolhe um homem que estava sendo muito famoso naquela época, que era C.S. Lewis, traz C.S. Lewis para a rádio, e ali ele começa a dar umas palestras, né? É o podcast de hoje em dia. E ele começa a falar de um Jesus, fala de um cristianismo que é puro e simples. Essas mensagens depois é transformada em um livro, esse livro que quem não leu, eu recomendo ler, que é uma obra-prima aí da literatura cristã, Cristianismo Puro e Simples. Aí depois veio o cinema, que também foi inventado no final do século XIX, com os irmãos Lumière, lá na França. E aí ele, no início do século XX, aquele estoura, né? Então começa a haver as salas de cinema. Aí a gente vê ali Charles Chaplin, né? Então que no começo do século. Depois veio a televisão. A televisão se popularizou a partir da década de 50 nos Estados Unidos e 70 aqui no Brasil. Aí uma televisão antiga. Eu lembro de uma televisão dessa lá em casa quando era criança. Sou tão velho não, mas eu lembro que tinha uma televisão parecida com essa, né? A caixa de madeira, tinha que sintonizar virando aquela chavezinha seletora, né? O negócio não pegava direito e tal. Aí a gente avança mais um pouquinho, a gente chega na década de 90, onde foi inventado o www, e assim a gente começa a poder navegar na internet, e assim fazer as pesquisas e por aí vai. Depois vem os celulares, até que chega em 2007, e é inventado o smartphone. Então Steve Jobs lança ali
o primeiro smartphone, esse smartphone mais completo como a gente tem hoje, que foi o iPhone. Ali tem uma sequência, ó, de celulares. Aí uma hora dessa você está dizendo, ó, eu tive esse, eu tive aquele ali, não é? Quem é que teve esse PT 550 aqui, ó? Olha aí, o tijolão. Tinha que andar pendurado com ele assim, né? Porque não cabia dentro do bolso, né? Então tem essa evolução até chegar nesse modelo, né? Que é o modelo do iPhone. E agora a gente, na palma da nossa mão, nós temos o conhecimento na palma da mão. Porque eu já tinha um www para pesquisar, eu já tinha internet, agora eu tenho um conhecimento cabendo na palma da mão. E aqui na palma da mão eu posso fazer cursos, eu posso assistir lives, eu posso aprender, eu posso ler livros, eu posso fazer muita coisa. Tudo isso, gente, foi muito bom. Não há dúvida de que isso não foi bom, foi muito bom. Nós utilizamos isso hoje em dia. Agora a pergunta que eu faço é, será que só houve benefícios para a nossa aprendizagem? Não houve nenhum malefício, não houve nada de negativo? Será que tudo isso foi muito bom, tão bom que não houve nada de negativo? E aqui eu quero trazer um pouquinho do que houve de negativo. Começando aí pela questão dos livros. Com a popularização dos livros, nós ganhamos muito realmente nesse acesso direto a essa literatura. Então nós ganhamos em informação. Só que nós perdemos em uma coisa, perdemos na oralidade do texto. Ou seja, as histórias já estavam escritas. Eu não precisava mais contar e recontar histórias. Eu bastava ler a história que estava escrita. Então nós fomos perdendo ao longo do tempo esse poder de contar e recriar histórias, como faziam os primeiros homens. Dizem que os indígenas, né, falam isso, né, eles os indígenas consideram a história dos homens brancos muito fraca, porque para ser lembrada, essa história tem que ser escrita. E a história deles é passada de geração em geração, de pai para filho, e assim a história dos indígenas assim é perpetuada. Então que história é essa dos brancos? Tem que estar escrito, você não consegue lembrar da sua história para poder repassar à frente num ambiente de aprendizagem relacional? Só que dessa mesma forma também é a história bíblica. Quando a gente vai olhar lá para os patriarcas, quando a gente olha lá no começo da história, nós vemos que essa história é repassada por Deus ali ao sacerdote, e ali ele conta para as famílias, e assim um pai vai contando essa história para os seus filhos. E a história bíblica ela consegue perpetuar durante tantos anos, e chegamos até aqui, porque essa história ela foi sendo contada de pai para filho, de geração em geração, de geração em geração. Deuteronômio capítulo 18 fala um pouco sobre isso. Diz o seguinte: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. As palavras que estavam sendo ditas. Então, atenta para o que está sendo dito e grava no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Quer dizer, a todo momento. Não precisa estar num ambiente fechado de ensino para que isso aconteça. É no dia a dia. É com a sua família, é sentado com ela. É ali onde você vai ensinar a palavra de Deus, onde você vai repassar a palavra de Deus para a sua família, onde você repassa a palavra de Deus para o seu próximo. Num ambiente de aprendizagem relacional. Era assim que viviam os primeiros homens. Só que ficou mais cômodo, ficou mais fácil eu aprender através somente da leitura, que é muito importante, mas aprender somente através dela. E ao invés de repassar esse conhecimento que nós temos em uma conversa, em um diálogo, em um ambiente relacional, eu apenas indico uma leitura que eu estou fazendo para outra pessoa. Aqui, ó, lê isso aqui que é bacana. Mas eu nem comento aquilo que eu estou lendo, eu não comento aquilo que eu estou aprendendo. Afinal, o que é mais fácil? Chegar para uma pessoa que quer aprender mais de Deus, que está com sede de Deus, que não conhece a Deus, chegar para ela e dizer assim: olha, é o seguinte, ó, pegue aqui o livro de João, leia o livro de João, que é tudo que você precisa. Tudo bem, a gente pode fazer isso, a gente até deve fazer isso. Agora é mais fácil fazer somente isso, ou sentar com essa pessoa, com a Bíblia na mão, no livro de João, e compartilhar daquilo que está escrito e como isso impactou a minha vida. De falar da forma como eu conheci a Deus, já que Ele quer conhecer a Deus,
Então eu vou falar da forma como eu conhecia Deus e como Deus transformou a minha vida. O que é mais fácil? O meu euriano, escolhe a primeira opção, porque ela é muito mais fácil, mas é o meu eu. Vai escolher a primeira opção, afinal eu não tenho nenhum compromisso. Leia lá e pronto, está resolvido. Eu fiz a minha parte. E acaba que nós replicamos na igreja o que nós aprendemos no meio secular. O objetivo da aprendizagem passa a ser apenas o compartilhar de conhecimento sem se preocupar com a vida prática, sem se preocupar com o discipulado, apenas repassa o conhecimento. E como igreja nós adotamos um modelo fordista, criado no século XIX, na época da Revolução Industrial, para produzir conhecimento em escala. E aí foi justamente nesse período que foram criadas as salas de aula. E o ensino nesse momento ele passa a ser pulverizado, tendo um único professor, ministrando ali para 10, para 20, para 30, para aprender de forma unilateral. Eu não estou condenando o modelo, porque a gente utiliza inclusive o modelo. Estamos num modelo assim agora, aqui sentado aqui na igreja, por exemplo. Mas acaba que a gente só adota esse modelo e só faz isso agora. O aluno poderia nem passar o que ele aprendia com o outro, porque isso aqui era papel do professor. Na escola, já imaginou, o professor está dando aula, você vira aqui, você vai comentar com o aluno, se você for comentar, né, alguma coisa que você está aprendendo, logo é chamada a atenção, você não pode nem gerar um ambiente de aprendizagem relacional naquele momento. Então o conhecimento adquirido, naquela época, era para fazer alguma coisa na fábrica em que trabalhava. E as demais áreas da vida, pouco importa. Desde que você saiba fazer um motor funcionar perfeitamente, está tudo bem, está tudo ok. É isso que resolve. E na igreja? Aí na igreja, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos para fazer alguma coisa? Ou nós aprendemos para ser alguém no reino de Deus? Para fazer ou para ser? Aprendemos para fazer e repassar devocionais públicos? Ou para gerar, primeiramente, uma mudança na minha vida, e assim eu compartilho desse devocional, compartilho do meu mapa, como forma de mostrar o que é que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. O que é que importa, gente? O que é que importa? Aprender e compartilhar que o apóstolo Pedro, ele caminhou com Jesus, inclusive sobre as águas, que esse mesmo Pedro negou a Jesus, que esse Pedro também foi o grande líder da igreja. O que é que importa? Aprender sobre isso? Ou aprender além disso? Aprender isso, mas compartilhar com o meu próximo o quanto eu sou parecido com Pedro, em meio à sua impulsividade, em meio ao seu medo, em meio à sua covardia, mas também em meio à sua coragem de proclamar o evangelho e 3.000 pessoas se converterem de uma vez só. O que é que importa? Eu falei do livro, eu quero chegar aqui no outro meio. O livro impresso, ele me fez perder esse poder de recontar histórias. Mas pelo menos eu ainda tinha o poder da imaginação. Que isso é muito bacana quando a gente lê um livro. Estamos lendo ali e ali a gente vai criando os personagens. E ali a gente vai criando os cenários e tal. Tanto é que quando você vê depois um livro, quando é adaptado para o cinema, quem gosta demais do livro, nunca gosta do filme. Porque não foi da forma como você imaginou, da forma como você pensou. Aí o que é que acontece? Eu assisto um filme sobre Jesus, e aí eu quero que vocês imaginem agora. Quando eu assisto um filme sobre Jesus, aí qual é o Jesus que vem à minha mente? Qual é o Jesus que você está pensando agora? Aquele galã de cinema? Cabelos compridos e sedosos? Hein? É o que vem na nossa mente, né? Na maioria das nossas mentes vem isso, aquele galã, aquele cara bonitão. Aí quando eu vou para o texto bíblico, eu abro lá em Isaías, aí Isaías não fala de um galã, fala que ele não tinha formosura alguma, aí eu estou errado. Quem está errado é Isaías. Porque eu perdi o poder da imaginação, o cinema já me trouxe já trouxe isso pronto para a minha mente, eu formato isso na minha cabeça, e assim eu perco isso também. Uma vez quando eu era criança, eu fui lá no interior da minha avó, Quixeré, do ladinho de Russas. Aí eu estava lá, um municípiozinho pequenininho, quando eu chego na praça tem uma TV, estava trancada, mas tinha uma TV na praça. Aí eu achei estranho, uma televisão na praça, por que tem uma TV aqui na praça, né? Então eu descobri que antigamente as pessoas elas se juntavam naquela praça para poder assistir a novela, assistir o noticiário.
Havia um ambiente relacional onde as pessoas ouviam as notícias ali e ali elas compartilhavam entre elas. Aí esse ambiente ele foi ficando restrito à casa. Aí na minha época já era uma única televisão que tinha na casa, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Todo mundo tinha que sentar ao redor daquela televisão para assistir o que estava passando. Você não tinha opção, tinha que ser. Ainda existia de alguma forma um ambiente relacional dentro de casa para assistir a televisão. Só que hoje em dia, quando a gente está com o smartphone na mão, aí eu não preciso mais desse ambiente relacional. O que eu quero ver, eu vejo sozinho. E as minhas opiniões, elas deixam de ser debatidas entre família, entre grupo, para ser simplesmente jogado em uma rede social. Eu jogo as minhas opiniões lá. E eu jogo as opiniões sem carisma, sem amor, sem empatia. Porque não existe contato. É virtual. Eu não tenho olho no olho. A tecnologia ela foi se afunilando de modo tal que ela nos leva ao isolamento. E embora se diga que as redes sociais, embora se diga que as redes são sociais, será que de fato elas servem para socializar? Esse é um questionamento. Para que tem servido, como tem servido as redes sociais para mim e para você? Será que nós temos socializado com ela? Mas o problema não é a tecnologia, engana-se quem pensa que o problema está ali na tecnologia, porque o problema começa em nós. E eu não estou falando aqui de nós agora nesse período de pandemia, nesse período do último século, da informação, da tecnologia. Esse problema começa em nós lá atrás. Somos como seres humanos, como carne caído, que somos, a fugir sempre, a fugir do confronto, a fugir aí para o isolamento. Isso aconteceu com Adão, lá no Éden ainda, antes dele ir embora do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Como se Deus não soubesse, né, onde Adão estava. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Então depois da queda, Adão ele foge de Deus. Adão ele abre mão de um relacionamento com o Senhor, abre mão de aprender com o Senhor diretamente de Deus, porque afinal, agora ele tinha acesso direto ao conhecimento. Conhecimento esse que cabia na palma da sua mão. E que nos levaram a crer que era uma maçã. Olha a questão do poder da imaginação. A gente pensa logo o fruto como uma maçã, né? A Bíblia nem diz isso. Então, eu estava ali, mas vamos supor que é uma maçã. Então, eu estava ali com conhecimento na palma da minha mão. Eu estava com a Apple na palma da minha mão. Eu não estou falando da marca, até porque a marca eu gosto muito de utilizá-la, certo? Mas estava ali na palma da minha mão. Era isso que Adão estava. E a nossa tendência é agir como Adão. A tendência é fugir para o isolamento. Isso aconteceu com ele, isso aconteceu com Sansão quando foi para a caverna, isso aconteceu com Elias na caverna, isso aconteceu com Davi quando fugiu para a caverna, e isso acontece conosco. Nós fugimos para cavernas que nós criamos na nossa própria mente, e ali nós nos escondemos, nós nos isolamos, perdemos a troca, perdemos o contato, não queremos mais compartilhar, fugimos do confronto, fugimos desse crescimento saudável. E aí vem mais perguntas aqui: por que é que nós não queremos aprender com o outro? Por que é que nós fugimos de estar em um ambiente relacional aprendendo com o outro? Por que é que eu fujo? Será que é porque eu acho que esse outro, ele não tem nada a me ensinar? Será que é isso? Para que eu preciso viver grupo de relacionamento? Para que eu preciso partilhar com o outro o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito? Se eu já tenho todo o conhecimento, para que eu preciso aprender com outro? Qual sentido isso faz? E é nessa ideia de achar que nós já temos o conhecimento, que quando a pessoa ela sente uma dor na unha, ela procura quem? Doutor Google. Tem pesquisas antes da pandemia que apontam que 26% da população, quando sente algum problema, corre para o Dr. Google e vai fazer uma consulta ali no buscador lá. Eu me incluo nisso. Está com 2 semanas que eu cheguei para trabalhar e eu estava sentindo uma dor de pontada no braço esquerdo. Aí eu comento, né?
Eu estou sentindo uma dor de pontada no braço esquerdo. Afonso, que estava do meu lado direito, sabe que eu tive uns picos de pressão. Aí ele olha para mim, como é que está a tua pressão? Eu disse, não, está de boa, aferi, tá tranquilo. Aí quando ele falou, ele despertou um gatilho, ó. Doutor Google. Dor de pontada. Quem nunca fez isso, né? Acho que ninguém nunca fez. Dor de pontada no braço esquerdo. A primeira coisa que aparece é o quê? Infarto agudo do miocárdio. Aí eu começo a ler, ó. É uma dor que começa no peito e irradia para o braço. Eu não estava sentindo nem dor no peito. Aí o peito começa a queimar. Aí irradia para o braço, irradia para o queixo. Estou passando mal. Aí o Alessandro, que estava do outro lado, olha assim e diz assim, rapaz, isso aí não foi porque tu dormiu em cima do braço, não? Pode ser. Aí eu saí para almoçar e a dor passou. Mas assim, a gente ainda tem um conhecimento, o conhecimento está na palma da mão, então a gente acha que tem um conhecimento. E por conta disso, nós paramos de ouvir até os profissionais que sabem, e queremos ouvir um Google. Paramos de ouvir os nossos pais, paramos de ouvir os nossos avós, paramos de ouvir os mais sábios, e passamos a ouvir um digital influencer, que talvez tenha a mesma idade que eu tenha, só que eu não tenho nenhum compromisso com esse digital influencer, ele nem me conhece. Eu acho que eu sou amigo dele, eu acho, né? E ali eu começo a ouvi-lo, colocar em prática aquilo que ele está dizendo. Só que, por não haver compromisso, então não há mudança, porque não existe relacionamento de verdade. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Jó capítulo 12, verso 12, ele fala que a sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Cultura japonesa que leva isso muito a sério, né? Da sabedoria dos idosos. Aqui não, aqui a gente não leva isso muito a sério e acaba deixando de lado. Não, vai gagar, deixa de lado aí, não sabe de nada não, quem sabe sou eu, que sou mais novo. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho PhD e não sei o quê. O que é que eu posso aprender com a senhora que é apenas alfabetizada do meu grupo de relacionamento? Aí o problema é que nós costumamos a misturar conhecimento com sabedoria, achando que uma coisa é a mesma da outra, só que não é. Ter conhecimento não significa dizer que a pessoa é sábia. E basta a gente ir lá para o livro de Provérbios que a gente vai ver o sábio falando sobre isso, que há essa diferença. Provérbios capítulo 2, por exemplo, ele diz, pois o Senhor concede sabedoria. Quem é que concede a sabedoria? Quem? Senhor. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo aos íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial. Com a sabedoria que vem de Deus, você entenderá o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. E saberá o bom caminho a seguir. Não é um simples conhecimento via Google, é a sabedoria que vem de Deus. Com ela você saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. O conhecimento bíblico, por exemplo, dá um exemplo aqui, ele me ensina que eu não devo adulterar, está lá, isso é pecado. Isso é estou falando aqui olhando para a Bíblia, olhe para a Bíblia, o conhecimento que eu trago de lá é que não devo adulterar, que é pecado. Só que é a sabedoria que me ajuda a colocar as cercas. É a sabedoria que me ajuda a tomar as decisões corretas para que eu não venha chegar a esse momento. Para que as cercas sejam colocadas e que qualquer cheiro de fumaça que venha acontecer aí, surgir, eu já estou ali protegido. Porque a sabedoria que vem de Deus me ajuda a fazer isso, a tomar as escolhas certas. O conhecimento é adquirido, mas a sabedoria vem de Deus. E eu posso tê-la tanto através de um relacionamento direto e íntimo com Deus, principalmente aí. E aí um pouco do que Joelcio falou semana passada e Daniel também. Através da Bíblia, navegando na palavra, através da oração, tendo um relacionamento íntimo com o Pai, não é só lendo a Bíblia, mas orando também, falando com Ele. Mas também através do relacionamento com meu irmão, com o meu próximo, compartilhando daquilo que Deus está me dizendo e do que eu vou fazer a respeito. É por isso que o seu Zé, que está lá no seu grupo, que mal sabe ler, o seu Zé,
ele olha para a Bíblia, Deus fala com ele, e ali ele consegue partilhar naquele grupo o que é que Deus está dizendo para ele, e a partilha do seu Zé impacta a vida da outra pessoa que está ali. Porque é Deus que está falando com o seu Zé. A sabedoria que está chegando ali no seu Zé não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem de Deus. E ele partilha essa sabedoria, ele serve de ponte para que essa sabedoria também alcance o seu próximo. É por isso que a Dona Maria, que é uma vendedora autônoma, a Dona Maria, ela consegue compartilhar também o que Deus está dizendo para ela. E Deus fala para ela assim: olha, Dona Maria, nas suas vendas, não vem enrolar não. Não venha querer negócio de cor falsificada não. Ó, Dona Maria, faça direitinho as coisas que a senhora está fazendo aí. Cobre um preço justo. Aí essa mulher que ganha 2 mil, ganha no máximo aí 3 mil reais por mês, ela partilha isso no grupo dela, e no grupo dela tem um empresário que ganha 2 milhões e consegue ser impactado com a sabedoria que atingiu a Dona Maria primeiro, mas não atingiu o poderoso, o rico. Porque a sabedoria não é conhecimento humano, essa sabedoria ela vem de Deus. Tive uma experiência no meu GR há 2 semanas. A gente abriu para a partilha, e aí um dos membros do GR falou sobre como tem sido para ele viver um dia de cada vez. Ele falou sobre que cada dia ele não sabe de onde é que está vindo o pão. Ele é hábil em várias coisas, né, em mecânica e até em edição de vídeo e tal, mas tem surgido trabalho para ele, e Deus não tem deixado faltar, porque ele olha para a palavra de Deus e ele sabe que Deus não vai desamparar o justo. Aí ele partilha isso no grupo, aí tem um outro irmão que estava visitando o grupo pela primeira vez, ele não tinha falado ainda, aí ele abre o coração, dizendo que é vendedor que sempre ganhou muitos prêmios na empresa onde trabalha, por bater sempre metas, sempre confiou muito no seu trabalho, e um mês depois que ele tinha batido uma das metas, tinha ganhado inclusive lá um prêmiozinho por ter batido a meta, foi demitido. E agora ele está vivendo de seguro-desemprego, e está faltando um mês para terminar o seguro-desemprego, e Deus fala através da partilha de um irmão para ele, que ele não será desamparado, porque Deus não vai deixar ele ser desamparado. A partilha de um impacta a vida do outro. Isso aconteceu no meu GR, e eu tenho certeza que acontece no grupo de vocês também. A partilha de um acaba impactando o outro. Deus fala através do grupo, através de nós. Mas muitas vezes não queremos aprender com os outros, porque nós estereotipamos as pessoas. E nós não a vemos como seres humanos iguais a nós, mas nós só conseguimos ver o que as pessoas representam. Só conseguimos ver os seus status, só conseguimos ver os seus currículos, só conseguimos ver as suas formações, mas não o que de fato elas são. Mas aí eu tenho uma boa notícia para trazer para vocês. Vocês querem uma boa notícia? Na verdade eu tenho 3. Mas eu vou começar aqui e vou dizer só uma agora. Assim como Jesus foi capaz de curar um cego da sua visão míope, Jesus ele é capaz de nos curar da visão distorcida que nós temos dos outros e que nos impede de nos relacionarmos com o próximo. Você acredita nisso? Ele é capaz. Jesus é capaz de restaurar nossa visão manchada pelo pecado, que não enxerga no outro alguém com quem eu posso partilhar a vida, alguém com quem eu possa aprender mais de Deus. Só Jesus é capaz de fazer isso. Nós não somos capazes de fazer isso, porque isso não vem de nós. O amor que nós precisamos não nasce dentro de nós, nasce em Deus e atinge a nós. A fé que nós precisamos não nasce dentro de nós, nasce em Deus e atinge a nós. Então só Jesus é capaz de fazer isso. E aqui tem uma história bem interessante na Bíblia. Jesus ele chega numa cidade chamada Betsaida, e ali há um cego. E esse cego queria muito ser alcançado por Jesus, ser curado por Jesus. Então alguns amigos, algumas pessoas levam esse cego até Jesus. Quando Jesus encontra esse cego, aí Jesus ele faz um negócio meio nojento. Isso está lá em Marcos capítulo 8. Jesus olha para o cego, ele podia muito bem só ter dito assim: meu filho, você está curado, pode ir embora. Aí Jesus vai dar uma cusparada na cara do cego. Está lá na Bíblia. Aí ele cospe ali nos olhos do cego, passa o dedo no olho do cego e pergunta para o cego se ele está vendo alguma coisa. Aí o que é que o cego responde? Lá Marcos 8, 24. Ele diz assim: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Percebe aí que esse é o único milagre que Jesus fez e que parece que não deu certo? O negócio não foi 100%, rapaz. Jesus é Jesus. O milagre é para ser de prima. Mas não foi. Não funcionou de cara. Deu alguma coisa errada nesse milagre. Porque esse cego não estava enxergando gente, esse cego estava enxergando árvore. Então está errado.
tem que refazer a cirurgia, porque não deu certo. Aí Jesus vai pela segunda vez, passa o dedo no olho do cego, e agora o que é que você enxerga? Aí ele diz, agora eu enxergo pessoas. Naquele momento Jesus, depois que passa a mão no olho do cego, ele diz, eu enxergo pessoas. E assim somos nós, alcançados por Jesus, restaurados por Jesus, mas muitas das vezes precisamos ainda de uma nova cura, porque o nosso olhar insiste em ver pessoas, nosso olhar insiste em ver o que elas representam, em olhar para o seu status, olhar para o seu currículo, olhar para o partido, mas nós não conseguimos ver as pessoas, e não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer é que nós vejamos as pessoas como pessoas, e não o que elas representam. É isso que Jesus quer para cada um de nós, possamos enxergar as pessoas, e não o seu currículo, e não o seu status. Porque quando nós passarmos a enxergar assim, por mais diferente que nós sejamos, em nossas opiniões, em nossos status sociais, nós seremos capazes de conviver com o outro, e assim eu serei capaz de partilhar com o outro, e serei capaz de aprender com ele, amém? É só Jesus que pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Isso não vem de você, essa força não vem. Você tem que querer, mas você tem que querer que Jesus haja na sua vida para que aconteça a transformação. Porque se depender de você, não vai. E essa aprendizagem relacional, ela é fantástica, porque nessa aprendizagem eu consigo aprender mais de Deus através da vida do meu próximo. Eu já falei isso outra vez que eu estive aqui, falando um pouco sobre essa questão de relacionamento. E eu cito aqui um livro do C.S. Lewis, o livro se chama Quatro Amores, ele fala um pouco dessa relação de amizade, onde eu aprendo mais de um amigo através da vida de outro amigo. Então vou trazer o exemplo aqui de novo. Alguns de vocês me conhecem de vídeos que eu faço aqui de aviso. Outros talvez me conheçam ali do Celebrando Restauração, ou do grupo de relacionamento, ou de servir juntos. Outros vão me conhecer por um cordel que eu faço ali, posto ali nas redes sociais. Então você conhece alguma coisa sobre a minha vida. Agora, se você quer conhecer um pouco mais de Oriana, aí tem que caminhar um pouco mais comigo. Caminhando mais comigo, a gente vivendo ali esse relacionamento, vamos conhecer mais. Tanto eu vou conhecer você, como você me conhece. Mas além de caminhar comigo, se você caminha com um amigo meu, você também vai me conhecer. Porque você vai conhecer facetas da minha vida que esse amigo conhece, por caminhar comigo. Então você conhece mais de mim através do relacionamento comigo, e conhece mais de mim através do relacionamento de um amigo, de alguém próximo a mim. Então assim é o nosso relacionamento com Deus. Eu posso conhecer mais a Deus através do meu relacionamento direto com Ele, e eu devo fazer isso através da Bíblia, através da oração. Mas eu conheço a Deus através do relacionamento que eu tenho com outras pessoas, a partir do momento que nós compartilhamos, a partir do momento que nós vivemos essa aprendizagem relacional, que nós vivemos essa troca. Ali eu consigo aprender mais de Deus, porque tem coisas que Deus faz na minha vida que Ele não vai fazer na sua vida, porque não é uma área de luta sua, mas é uma área de luta minha. Então são coisas que Deus vai falar somente para mim, que Ele não vai falar para você. E quando eu partilho aquilo que Deus falou para mim, todo o corpo é edificado, porque Deus vai falar contigo através da minha partilha. É assim que funciona. Por isso é que aqui na igreja a gente fala tanto sobre isso, sobre grupo, sobre aprendizagem relacional, sobre grupo de relacionamento. C.S. Lewis, ele termina a explicação desse livro com essa frase: assim, quanto mais compartilhamos do pão celestial entre nós, mais dele teremos. Quanto mais compartilhamos, mais teremos. Isso é aprendizagem relacional. Isso está lá no texto que o Joelson inclusive usou semana passada, Colossenses 3,16. Lá diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês. A mensagem a respeito de Cristo primeiro preenche a vida de vocês. Então procure ao Senhor, tenha um relacionamento com o Senhor, para que essa mensagem preencha a vida de vocês. E aí ele completa: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E assim eu vou passando para o outro, nessa aprendizagem relacional. Essa não é uma função que cabe somente a um professor. Essa não é uma função que cabe somente ao pastor, somente ao líder de GR. Essa é uma função que cabe a todos nós. Nós podemos e nós devemos aconselhar uns aos outros. E Paulo está falando, não é de um conselho pessoal. Eu acho que você deve fazer isso, porque na minha experiência assim, assim, assado.
Paulo está falando dessa sabedoria que a gente já viu lá atrás, no texto de Provérbios, que é uma sabedoria que vem de Deus. Está falando dessa sabedoria. Paulo está falando aqui de Jesus Cristo. Essa sabedoria tem um nome, se chama Jesus. E está falando que quando eu vou ensinar e aconselhar uns aos outros, eu tenho que apontar para Jesus, eu não aponto para mim. Eu aponto para o que Jesus está dizendo através da sua palavra. Eu aponto para o que Jesus está dizendo através da minha própria vida, do que Ele fez na minha vida. Eu aponto para Jesus. Se a gente vem um capítulo anterior a esse, Colossenses capítulo 2, Paulo ele fala que nele, Jesus, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então aí, é nele, é em Jesus. Essa sabedoria que a Bíblia fala é Jesus. Então eu partilho no meu grupo sobre Jesus. Eu já citei Lewis aqui e eu quero citar um outro grande homem de Deus do século passado, que entendeu muito bem isso e ele replicou isso na sua escola de estudos bíblicos. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, muito conhecido. Ele foi morto no período da Segunda Guerra, pelo governo nazista. Ele dava aulas na universidade, mas aí depois que o regime nazista tomou conta de tudo, né, inclusive da igreja, então ele vai e monta a sua própria igreja. Ele abre uma igreja e ali ele monta um curso para formação de liderança. E nesse curso, além das aulas normais, nesse formato de sala de aula, ele promove ali momentos para devoções comunitárias, onde a leitura e a oração eram compartilhadas. Além disso, os alunos eram obrigados a caminhar pelo campus em companhia de um outro que ele não tivesse tanta intimidade, para que ali ele pudesse partilhar com aquele outro e ali pudesse haver um relacionamento, um afinar de relacionamento. Então isso era o método do Bonhoeffer nessa escola. Ele tem um livro fantástico chamado Vida em Comunhão, e ele fala a respeito dessa experiência no livro. Ele diz assim: a vontade de Deus é que busquemos e encontremos sua palavra viva no testemunho de um irmão. Isso é, na palavra falada por pessoas. Por isso o cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Bonhoeffer não está falando, um ímpio precisa de um cristão para lhe falar a palavra de Deus. É um cristão precisa de um outro cristão para lhe falar a palavra de Deus. Ele necessita desse irmão sempre de novo, quando passa a ter dúvidas ou fica desanimado, porque ele não encontra ajuda em si mesmo, a menos que queira enganar-se quanto à verdade. Muitas vezes vamos abrir a Bíblia e nós não vamos entender o que o texto bíblico está dizendo, e eu posso me enganar. E eu preciso abrir com o outro para que ali haja compartilhar de sabedoria, e eu não seja enganado por mim mesmo. Ele necessita do irmão como mensageiro e proclamador da palavra divina que salva. O método do Bonhoeffer é o nosso método que nós utilizamos aqui na igreja. É um mapa. Se a gente ver aqui a imagem do mapa, veremos um pouco, a gente já falou um pouco sobre o mapa nesses dias, mas eu quero falar um pouquinho mais a respeito dele agora, pode até colocar a imagem. Ali no mapa nós temos duas linhas, nós temos o Cronos, que é o nosso tempo na Terra, o tempo cronológico da Terra. O Cronos é o nosso dia a dia, são as nossas 24 horas. E nós temos o Kairos acontecendo, que é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele não acontece só uma única vez. Esse tempo de Deus, ele acontece a cada minuto, a cada segundo na nossa vida. A questão é que nós estamos tão perturbados com as coisas do mundo do secular, que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos perceber o tempo de Deus acontecendo. Isso pode acontecer através da leitura da palavra, primeiramente. Deus fala conosco ali. Deus fala conosco através de circunstâncias da nossa vida. Deus fala conosco através de um canto de sabiá, através da natureza. Então, o tempo de Deus acontece a todo momento. E quando nós percebemos o tempo de Deus entrar no nosso tempo, aí surgem as duas perguntas. O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Se Ele me diz alguma coisa, então tem uma resposta para me dar. Como igreja, nós elaboramos isso dentro de uma metodologia, que é o mapa. O M de meditar, eu medito na palavra de Deus. Ali é uma responsabilidade minha, pessoal, nós vimos isso semana passada. Só que aí logo depois vem o A, que eu abro com o meu próximo, é aprendizagem relacional, é isso que nós falamos aqui. Aí depois vem o P, eu planejo, porque se Deus está me dizendo alguma coisa, eu vou fazer algo a respeito. Então eu preciso planejar para que isso aconteça. Responsabilidade minha, ninguém vai chegar para você e dizer o que você deve fazer. É você que diz, de acordo com aquilo que Deus falou com você. E aí depois eu avalio com o meu próximo, aquele com quem eu abri.
e digo como é que está na caminhada, se deu certo, se não deu. Vou celebrar as vitórias, não vou guardar isso só para mim, mas eu também celebro as vitórias. Esse é o mapa, gente, esse é um método que nós utilizamos aqui na igreja já tem um bom tempo. E nós podemos aplicar esse método na nossa vida, no dia a dia, na leitura da palavra, nas circunstâncias da vida. Se você esqueceu o M, o A, o P, o A, não tem problema. Lembre das duas perguntas: o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito? O que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito? E eu viver isso num ambiente relacional. Porque se eu faço isso, gente, se eu partilho isso no grupo, o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito, haverá uma semeadura muito grande, o evangelho será semeado, haverá edificação mútua, nós vamos viver mandamentos recíprocos. Tem mais de 40 na Bíblia. Podemos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, vamos confessar os nossos pecados, encorajar um ao outro, cuidar um do outro, edificar. A lista é enorme, mas a gente precisa tomar essa resolução. Primeiramente de buscar a Deus, como a gente já viu lá atrás. Primeiro, a minha resolução: me conecto com o Senhor. Minha segunda resolução: eu navego na palavra. Minha terceira resolução: eu vou viver isso num ambiente de aprendizagem relacional, para que eu possa aprender mais de Deus através da vida do meu próximo. Essa é a igreja que Jesus idealizou, isso não é invenção da IBC. Vamos lá para Atos capítulo 2, que você vai ver a igreja funcionando dessa forma. Essa é a igreja que Cristo idealizou. Uma igreja unida, uma igreja que ama o seu próximo, uma igreja que ama a Deus, ama o seu próximo, proclama o nome de Jesus, que crescem juntos no conhecimento de Cristo. Eu quero fazer parte dessa igreja. Você quer fazer parte dessa igreja? Eu acho que não. Acho que é de manhã, né? Está todo mundo meio com sono. Você quer fazer parte dessa igreja? Sim. Quem não quer fazer parte dessa igreja? Quem não quer fazer parte dessa forma de fazer a igreja? É por isso que nós falamos tanto sobre isso aqui. E eu tenho uma segunda boa notícia para você. Você que disse: eu quero fazer parte disso, eu quero viver essa questão de aprendizagem relacional. Temos uma segunda boa notícia. Porque você pode vivenciar isso a partir de hoje. A partir dessa semana com o seu grupo de relacionamento. Você que é líder, abra para as pessoas partilharem aquilo que Deus está falando para elas. E você pode vivenciar isso a partir de hoje no seu grupo. Ah, mas eu não tenho um grupo de relacionamento. Ali atrás tem uma conexão. A turma de azulzinho ali atrás. Ali pode te indicar um grupo de relacionamento que é mais próximo da sua casa. Um grupo de relacionamento que se adequa melhor ao seu perfil. Você pode ir ali e perguntar. Você pode ir até no nosso Instagram. Lá você vai no link que tem no Instagram. Lá tem um ícone que te leva também a encontrar um grupo de relacionamento. Então você não precisa esperar para não sei quando. Você pode vivenciar isso hoje, durante essa semana, através de um grupo de relacionamento. E tem mais uma outra boa notícia aqui. Falei que eram 3, então eu vou para a terceira e última boa notícia aqui. A partir de fevereiro, aqui na igreja, nós vamos viver essa aprendizagem relacional na prática. Aqui, ó, culto da manhã. Essa aqui é uma notícia para quem está aqui pela manhã. Aqui, ó. Quem está à tarde, que estiver assistindo pela internet, vem também, certo? A notícia para quem está aqui de manhã. Vamos viver isso na prática. Aprendizagem relacional na prática. Porque às vezes acaba o culto aqui, você escutou tudo que Deus está dizendo, aí você chegou ali na esquina, bateu a fome, lembrou do almoço que tem que fazer, esqueceu foi tudo, não lembra mais de nada. Bastou chegar ali, dobrar ali na rua, você vê o irmão lhe trancando, ou passando pelo lado esquerdo, já foi embora, foi tudo que foi falado aqui. Mas você pode vivenciar isso na prática, e em fevereiro nós vamos experimentar isso aqui. Em fevereiro nós vamos ter uma série centralizada em Cristo. Pastor Armando vai estar trazendo essa série para nós. E aqui nós vamos falar sobre salvação e sobre santificação. Salvação é uma coisa, santificação é outra. Vamos aprender isso na série. Não vou dar spoiler aqui do que é essa série, mas vamos aprender isso em fevereiro. E vamos aprender a tomar posse dessa vitória. Aí os irmãos aqui, né, que gostam do fogo, né, vamos tomar posse da vitória, amém? Olha aí. Tomar posse da vitória. Que vitória é essa, gente? Essa salvação que foi entregue por Jesus Cristo na cruz. Essa graça que foi derramada sobre todos nós. Vamos vivenciar isso em fevereiro.
Ah, mas como é que vai ser isso? Pelo amor de Deus, porque o culto já acaba até aqui, esse homem está falando aí, já vai dar 10 horas, ele não termina de falar, o calor está danado, eu querendo ir embora. Calme, a mensagem vai ser um pouquinho mais curtinha, para que depois nós possamos sentar aqui em rodas e vivenciar isso na prática, aprendizagem relacional. Isso é um GR? Não, o GR acontece aí durante a semana e dali você não vai vir para cá para não ir para o GR não, o GR faz parte. Na verdade, isso te empurra a ir para um GR, isso te empurra a viver um grupo de apoio do CR, isso te empurra a viver um grupo de passe do CR. Então tudo isso vai acontecer aqui a partir de fevereiro. Eu vou estar aqui. Alguém aqui vai fugir? Ai não, eu olho para cá, eu já vejo as caras que vêm de manhã. Então os que vêm de manhã já sabem que vai vivenciar isso aqui, domingo de manhã em fevereiro. E todos são convidados, você pode trazer convidados para vivenciar isso. Então é isso, gente, a gente vai tomar posse dessa vitória. Vamos pegar essa resolução para nós, essa aprendizagem relacional, aprender um com o outro, que essa seja a nossa resolução, além de nos conectarmos com Deus, além de navegar na sua palavra, mas também aprender um com o outro. Amém? Eu não podia ir embora aqui sem perguntar para você, que eu falei aqui tanto de Jesus, de aprendizagem relacional, e você talvez esteja aqui e não tenha conhecimento desse Jesus, não tenha relacionamento com esse Jesus. Aí aqui vai uma quarta boa notícia, era 3, virou 4 agora, uma quarta boa notícia. Porque se você quer conhecer esse Jesus e aceitar Jesus hoje, é bem facinho, é só levantar a mão. Se alguém aqui nunca tomou um compromisso com Jesus, e diz assim, rapaz, em 2023 eu quero caminhar com Jesus, é só você levantar a mão que a gente vai orar por você. Então se alguém essa manhã tiver essa resolução para tomar, caminhar com Jesus em 2023, essa é a oportunidade que você tem de declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Se alguém estiver aqui, levanta a mão que já chega alguém. Mas se não, é porque essa mensagem é para nós. Para que nós, enquanto cristãos, aquilo que Bonhoeffer fala no seu texto, que um cristão possa aprender com outro cristão, que um cristão possa falar da palavra de Deus com outro cristão, daquilo que Deus falou na sua vida. Então essa mensagem é para você, para que você possa sair daqui com essa resolução dessa aprendizagem relacional. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, uma boa manhã para todos. Amém.